Na próxima dimensão. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 6. O diálogo prosseguia interessante e me despertava curiosidade ante as abordagens efetuadas por Odilon, o companheiro que, por assim dizer, se especializara no serviço do intercâmbio com os homens, trabalhando exaustivamente pela fé espírita. Nosso irmão não poupava esforços no sentido de divulgar a crença na imortalidade e entendia que os médiuns eram chamados a cumprir relevante papel no combate ao materialismo. Doutor Inácio, indagou-me Paulino, além de médico na terra, o senhor exercia a mediunidade? Na acepção da palavra, não, respondi, mas em seu significado profundo, sim. Hoje, percebo que convivia com os espíritos frequentemente e de maneira inconsciente. Conversava com eles o tempo todo. Além do contato que me era possível manter ostensivamente com o mundo espiritual através da faculdade mediúnica de Maria Modesto Cravo, a nossa Modesta. Os doentes com os quais lidava no sanatório eram intérpretes de potencial dos desencarnados. Para mim, às vezes, era difícil saber com quem estava verdadeiramente conversando, se com o obsediado ou se com o obsessor. Em minha casa, quando me encontrava a sós, entregue às minhas reflexões, procurando inspiração para os meus escritos, embora não pudesse identificá-las, devido, digamos, ao meu coro grosso, eu registrava a benéfica presença de diversas entidades que me rodeavam. Os espíritos sempre andaram comigo, e se assim não tivesse sido, é possível que eu não tivesse levado até ao fim a árdua tarefa que fui chamado a desempenhar. Os ataques, as perseguições e as tramas urdidas contra as nossas atividades eram muito grandes. Por mais de uma vez, segundo pude constatar posteriormente, a minha morte chegou a ser cogitada pelos adversários da doutrina, de modo que médium, a meu ver, não é só aquele que se encontra no exercício mais ou menos ostensivo de suas faculdades. Concorda, Odilon? Claro, Inácio, respondeu sem evasivas o orientador. Aliás, em matéria de mediunidade, a sintonia natural é aquela que se deseja sem que o médium tenha necessariamente de perder a lucidez. O transe mediúnico pode ocorrer de maneira quase imperceptível, sem necessidade de que o médium sofra alterações físicas de vulto, evidenciando o fenômeno. Músicos, escritores, atores no ato de representar, pintores, enfim, todos aqueles que principalmente procuram cultivo de sensibilidade são médiuns em potencial, porquanto estejam no corpo ou fora dele. Os que têm aspirações em comum se atraem. Em mediunidade também é válido o aforisma de que semelhante atrai semelhante. Aparteando, Paulino questionou-me. Diante do exposto, o senhor não acha, doutor Odilon, muito difícil que as inteligências que se opõem à emancipação espiritual encarnada colimem os seus objetivos no que tange ao bloqueio das comunicações? Sem dúvida, Paulino, esclareceu o interpelado. No entanto, há de se fazer uma ressalva. Presentemente, a mediunidade que constrói os valores do espírito e enfatiza as lições do Evangelho é a de que o Espiritismo nos ensina o cultivo. Na doutrina, temos um movimento organizado e inteligente das falanges superiores que, em nome do Cristo, objetivam o despertar da criatura encarnada.
A mediunidade não vale só por si, pois, neste sentido, desde épocas desde épocas imemoriais, os homens têm se colocado em contato com os habitantes do invisível, através dos canais espíritas estabelecidos por Allan Kardec, sob as diretrizes do Espírito Verdade, é que a mediunidade passou a servir à edificação espiritual da humanidade como um todo. Antes que o Espiritismo estabelecesse determinados parâmetros para o intercâmbio dos vivos com os mortos, a mediunidade não passava de um mero instrumento de curiosidade que se vulgariza. É isto, Paulino, que incomoda os espíritos, que não desejam se expor às leis que regem os princípios da evolução para o mundo íntimo. Na verdade, os espíritos que pelejam contra a doutrina estão defendendo a própria posição, de vez que não querem se submeter à reencarnação e ao karma, como se lhes fosse possível escapar indefinidamente das leis que o Criador instituiu para todas as criaturas. Eu ainda não havia pensado nisto, comentou reticente o jovem amigo. O Espiritismo, continuou Dillon, representa na atualidade o cristianismo puro, à medida em que um maior número adere a ele, os espíritos recalcitrantes vão se sentindo forçados a se afastar da psicosfera do planeta. E, através desse distanciamento, caem nas malhas gravitacionais de outros orbes ou de outras dimensões extrafísicas, tornando-se, então, realidade para eles o chamado expurgo planetário, sem receptividade mental. Os espíritos afeitos às sombras não sustentarão a sua necessidade de escuridão, ou seja, iluminando a mente humana, o Espiritismo desfaz a sintonia que as trevas mantêm com o seu hospedeiro, que é o médium não consciente de suas responsabilidades e deveres. Então, questionou Manuel Roberto, tão impressionado quanto eu com o que ouvíamos. Deveremos esperar ataques sempre mais acirrados contra as trincheiras do movimento? É evidente, Manuel, esclareceu o devotado amigo. Os espíritos indiferentes aos propósitos do Senhor farão de tudo para desestabilizar o movimento e comprometer a doutrina. E qual o seu alvo de eleição? Preferencialmente os médiuns, que são os espíritas de uma vida mais pública e estão sob a mira das lentes da opinião pública, além de tentar envolvê-los moralmente em delicadas situações, ocasionando escândalos para enfraquecimento da fé, haverão de tentar manipular-lhes a vaidade e o personalismo, sabedores de que os médiuns nada mais são do que seres humanos que, por vezes, parecem se esquecer dessa condição. E por que, Dr. Odilon? Tornou Paulino a interrogar. O plano espiritual não desce à terra de vez. Compreendo, Paulino, o alcance de sua colocação, mas não podemos nos esquecer de que, pelo menos 2 vezes, no sentido coletivo semelhante medida já foi tomada. A primeira, quando da festa de Pentecostes, em que, de acordo com as narrativas, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em certas línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E cerca de 3.000 pessoas se converteram de uma só vez. A segunda, quando o chamado fenômeno das mesas girantes, que antecederam a codificação. Se a terra não está preparada, é inútil lançar-se-lhe a semente. Reparemos,
na cura efetuada por Jesus em 10 leprosos, de uma só vez. Apenas um deles, após ter se mostrado ao sacerdote, voltou para agradecer. Agradeceu, mas o Evangelho não diz que ele tenha se tornado adepto. O mesmo acontecia no sanatório, acrescentei com o conhecimento de causa. Raríssimos daqueles que se tratavam conosco e alcançavam a graça da cura de suas obsessões admitiam depois o benefício que o Espiritismo lhes havia prestado. No caso dos 10 leprosos, o reconhecimento foi de 1/10, mas dos internos do sanatório a percentagem era quase inexpressiva. A maioria, inclusive, chegava a esconder que estivera sob tratamento no hospital espírita. As famílias mais abastadas e, consequentemente, mais preconceituosas, quando iam levar um doente para ser internado, chegavam a nos fornecer dele uma identidade falsa. A humanidade sempre foi hipócrita. Sentenciei com um muxoxo. Sorrindo do meu jeito de ser, Odilon observou. Inácio, meu bom amigo, a humanidade somos nós. Infelizmente, concluí convidando Odilon e Paulino para que nos acompanhassem a mim e a Manuel Roberto na visita inadiável que necessitávamos de fazer a um de nossos pacientes que estava em crise.